Ela foi humilhada em público, cercada de olhares cruéis, até que um milionário se levantou, a tomou nos braços e a reivindicou com um beijo que calou a todos. Deixe sua inscrição e conte nos comentários de onde você está assistindo. O salão principal do Copacabana Palace brilhava sob a luz dos lustres de cristal, refletindo o dourado das taças de champanhe que circulavam entre os convidados. Marina Santos ajustou nervosamente o vestido preto que havia comprado em 3 prestações, tentando se misturar entre a elite carioca que celebrava o lançamento da nova linha de joias brilhante. "Marina, onde diabos você estava?" A voz áspera de Roberto Mendes, seu chefe, cortou o ar como uma navalha. Ele se aproximou dela com o rosto vermelho de raiva, aparentemente já tendo consumido algumas taças a mais. "A apresentação começou faz 5 minutos e você nem sequer conferiu se os microfones estavam funcionando." "Senhor Roberto, eu conferi tudo 3 vezes. Os técnicos confirmaram que..." Marina tentou explicar, mas foi interrompida. "Não me venha com desculpas. Você é uma incompetente." Roberto elevou a voz, fazendo com que várias cabeças se virassem em direção a eles. O burburinho das conversas começou a diminuir. "Por sua causa, quase tivemos um desastre na apresentação." Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Ela sabia que havia feito seu trabalho perfeitamente, como sempre fazia. Roberto estava claramente procurando um bode expiatório para seus próprios erros de planejamento. O problema era que ele havia escolhido o pior momento e lugar possível para sua explosão. "Senhor, por favor, podemos conversar em particular?" Marina sussurrou, percebendo que agora tinha uma plateia considerável observando a cena. "Particular? Você acha que merece privacidade?" Roberto riu de forma cruel. "Todos aqui precisam saber que tipo de funcionária eu tenho que aturar. Uma assistente que não consegue nem mesmo organizar um evento simples." As palavras ecoaram pelo salão como um tapa na cara. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente de toda aquela gente. Ela podia ouvir os murmúrios ao redor, ver os olhares de pena e constrangimento dos convidados. "Eu sempre fiz meu trabalho com dedicação, Sr. Roberto." Marina conseguiu dizer, sua voz tremendo ligeiramente. "Se há algum problema, podemos resolver profissionalmente." "Profissionalmente?" Roberto gargalhou. "Você não sabe nem o que significa essa palavra. Sabe o que é profissional? É não contratar pessoas como você, que claramente não pertencem a este ambiente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão fosse se abrir sob seus pés. Ela trabalhava há 3 anos na empresa, sempre dando o melhor de si, muitas vezes trabalhando até tarde para garantir que tudo saísse perfeito. E agora, na frente de centenas de pessoas influentes, estava sendo destroçada publicamente. "Você está demitida, Marina Santos", Roberto declarou com satisfação evidente. "E não espere uma carta de recomendação. Recolha suas coisas amanhã cedo, antes do expediente. Não quero você constrangendo mais ninguém." Marina ficou paralisada por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. 3 anos de trabalho árduo, seus sonhos de crescer na área de eventos, tudo destruído em questão de minutos. Ela olhou ao redor e viu os rostos dos convidados, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida e muitos simplesmente desconfortáveis com a situação. Com a dignidade que ainda lhe restava, Marina ergueu a cabeça e começou a caminhar em direção à saída. Cada passo parecia uma eternidade, com os sussurros e olhares a seguindo como sombras. Ela conseguia ouvir fragmentos de conversas. "Que situação terrível! Que homem horrível! A pobre moça!" Quando finalmente chegou perto da porta, Marina parou por um momento, fechou os olhos e respirou fundo. Ela não sabia como iria pagar o aluguel do próximo mês, como explicaria para sua mãe que havia perdido o emprego, ou como recomeçaria sua carreira depois de uma humilhação pública daquela magnitude. A brisa noturna de Copacabana tocou seu rosto quando ela finalmente saiu do hotel, misturando-se com as lágrimas que não conseguiu mais conter. Destin Neutifurma Sérgio Leonardo Almeida observava a cena do outro lado do salão com uma mistura de repulsa e indignação. Aos 35 anos, ele havia construído um império empresarial que se estendia do agronegócio à tecnologia, mas nunca havia presenciado uma demonstração tão vil de abuso de poder
quanto a que Roberto Mendes acabara de protagonizar. Que espetáculo lamentável, murmurou Cláudio Ribeiro, seu sócio e amigo de longa data, que estava ao seu lado. Conheço esse Roberto de algumas negociações. Sempre foi um canalha, mas hoje se superou. Leonardo não respondeu. Seus olhos seguiram a jovem que caminhava com dignidade em direção à saída, mesmo sendo visivelmente destroçada pela humilhação. Havia algo na postura dela que o tocou profundamente, uma força silenciosa em meio ao desespero que ele raramente via, mesmo nos círculos empresariais mais duros. Léo, você está bem? Cláudio perguntou, notando a expressão pensativa do amigo. Aquela moça não merecia isso, Leonardo disse, sua voz carregada de uma determinação que Cláudio conhecia bem. Era o mesmo tom que Leonardo usava quando estava prestes a tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo de uma situação. Concordo, mas o que você pretende fazer? O dano já está feito. Leonardo não respondeu. Impulso não era uma característica que normalmente o definia. Ele era conhecido por suas decisões calculadas e estratégicas. Mas algo naquele momento o compeliu a agir de forma completamente irracional. Ele caminhou rapidamente através do salão, ignorando os cumprimentos e tentativas de conversa dos outros convidados. Roberto Mendes estava agora cercado por um pequeno grupo, aparentemente se gabando de sua firmeza em lidar com funcionários problemáticos. Roberto, Leonardo o chamou, sua voz cortando a conversa. Leonardo, que bom te ver aqui. Roberto se virou com um sorriso oleoso, claramente tentando impressionar o empresário mais influente presente. Estava justamente comentando sobre a importância de manter padrões altos em nossa equipe. Sim, eu vi, Leonardo respondeu friamente. E devo dizer que fiquei impressionado com seus métodos. Roberto, interpretando erroneamente o tom de Leonardo, inflou o peito com orgulho. Às vezes é necessário ser firme, você sabe como é. Não podemos permitir que pessoas inadequadas manchem nossa reputação. Pessoas inadequadas? Leonardo repetiu, sua voz perigosamente baixa. Você está se referindo à jovem que acabou de humilhar publicamente? Nesse momento, Roberto percebeu que havia interpretado mal a situação. O sorriso começou a desaparecer de seu rosto. Bem, ela era apenas uma assistente, Leonardo. Nada que deva preocupar alguém do seu calibre. Interessante perspectiva, Leonardo disse, olhando diretamente nos olhos de Roberto. Porque acontece que a jovem que você acabou de demitir de forma tão criativa é minha noiva. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Roberto empalideceu instantaneamente, enquanto os outros convidados próximos pararam suas conversas para ouvir melhor. Sua noiva? Roberto gaguejou claramente em pânico. Sim, Marina Santos é minha noiva. Leonardo repetiu calmamente, saboreando cada palavra. E devo admitir que não gostei nem um pouco da forma como você tratou a mulher que pretendo casar. A mentira saiu de seus lábios com uma facilidade que o surpreendeu. Ele nem sequer sabia o nome completo da moça até alguns segundos atrás, quando ouviu Roberto pronunciá-lo durante a humilhação. Roberto estava agora visivelmente transpirando. Leonardo, eu não sabia. Se eu soubesse que ela era... Que ela era o quê? Leonardo o interrompeu. Importante o suficiente para ser tratada com respeito básico? Isso deveria depender de quem ela conhece? Sem esperar resposta, Leonardo se virou e caminhou determinadamente em direção à saída. Ele precisava encontrar Marina antes que ela desaparecesse completamente. Quando chegou ao lobby do hotel, a viu caminhando em direção à rua, claramente tentando conter as lágrimas. Marina, ele a chamou. Ela se virou surpresa e confusa ao ver um homem que claramente não conhecia a chamando pelo nome. Desculpe, mas nós nos conhecemos? Ela perguntou, limpando discretamente os olhos. Leonardo parou na frente dela e, por um momento, ficou sem palavras. De perto, ela era ainda mais bonita do que havia percebido de longe. Não apenas fisicamente, mas havia uma autenticidade em seus olhos que o mundo em que ele vivia raramente oferecia. Na verdade, não, ele admitiu. Mas eu acabei de dizer para toda aquela gente lá dentro que você é minha noiva. Marina piscou várias vezes, certamente achando que havia ouvido errado. Desculpe, o que você disse? Eu sei que parece loucura,
Mas eu não consegui ficar parado vendo aquele homem tratá-la daquela forma, Leonardo explicou rapidamente. Então eu improvisei. Antes que Marina pudesse responder ou processar completamente o que estava acontecendo, Leonardo deu um passo à frente e, de forma surpreendentemente gentil, a beijou. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que os fotógrafos presentes no evento capturassem o momento. Quando se separaram, Marina estava completamente atordoada. Sinto muito, Leonardo disse suavemente. Mas agora somos oficialmente noivos, pelo menos por esta noite. Marina ficou parada na calçada de Copacabana por vários segundos após o beijo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O homem à sua frente era alto, elegante, vestindo um terno que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses. Seus olhos castanhos transmitiam uma intensidade que a deixava nervosa e curiosa ao mesmo tempo. Você disse que somos noivos? Ela perguntou, ainda em choque. Tecnicamente, sim, Leonardo respondeu, passando a mão pelo cabelo de forma nervosa. Um gesto que revelava que ele também estava processando a magnitude do que havia feito. Meu nome é Leonardo Almeida, e eu acabei de criar uma situação bastante complicada para nós dois. Leonardo Almeida, Marina repetiu o nome, e então seus olhos se arregalaram. O Leonardo Almeida, da Almeida Holdings. Você me conhece? Todo mundo no ramo de eventos conhece sua empresa, Marina disse, ainda incrédula. Vocês patrocinam os maiores eventos do país. Mas por que você fez isso? Leonardo olhou de volta para o hotel, onde podia ver algumas pessoas na varanda, observando-os através das janelas de vidro. Porque o que aconteceu lá dentro foi inaceitável. Ninguém merece ser tratado daquela forma, especialmente não em público. Mas agora você está envolvido em uma mentira. Marina apontou, sua mente prática começando a funcionar apesar do choque. E eu não entendo nada disso. Antes que Leonardo pudesse responder, o celular dele começou a tocar insistentemente. Ele olhou para a tela e suspirou. Cláudio, ele disse ao atender. Sim, eu sei que foi impulsivo. Não, eu não pensei nas consequências. Quanto tempo temos antes de isso vazar para a imprensa? Marina observou a conversa com crescente apreensão. A realidade da situação começava a se estabelecer. Ela não era apenas uma assistente demitida de forma humilhante. Agora era também a suposta noiva do empresário mais cobiçado do Brasil. 2 horas, Leonardo disse quando desligou. Temos aproximadamente 2 horas antes de as primeiras notícias começarem a circular nas redes sociais e blogs de fofoca. Isso é um pesadelo, Marina murmurou, sentando-se no meio-fio. Minha vida estava ruim, mas pelo menos era minha vida. Agora eu não sei nem o que está acontecendo. Leonardo se sentou ao lado dela, ignorando completamente o fato de que seu terno de 3.000 reais estava tocando o chão da calçada. Olha, Marina, posso te chamar de Marina, certo? Eu sei que causei um problema enorme e assumo total responsabilidade por isso. Um problema enorme? Marina riu, mas não havia humor em sua voz. Eu fui demitida, publicamente humilhada, e agora estou envolvida em uma farsa com um homem que nem conheço. Problema enorme é um eufemismo. Você tem razão, Leonardo admitiu. Mas talvez possamos transformar essa situação em algo que funcione para nós dois. Marina o olhou com ceticismo. Como assim? Bem, você precisa de um emprego. E eu... Bem, eu preciso de uma noiva. Você precisa de uma noiva? Marina repetiu confusa. Leonardo suspirou. É complicado. Minha família tem pressionado para que eu me case há anos. Há questões de negócios envolvidas, expectativas sociais. Se eu aparecer com uma noiva de verdade, isso resolveria muitos problemas. Eu seria sua noiva de mentira, por um tempo, alguns meses talvez. Tempo suficiente para que ambos saiamos dessa situação melhor do que entramos. Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando o movimento da Avenida Atlântica. Casais caminhavam de mãos dadas pela calçada, turistas tiravam selfies. A vida seguia normalmente para todos, exceto para ela. E o que eu ganharia com isso? Ela perguntou finalmente. Um salário muito melhor do que o que você ganhava, uma oportunidade de trabalhar em eventos de alto nível e uma chance de recomeçar sua carreira sem a sombra do que aconteceu hoje à noite. Você está falando sério? Completamente sério.
Marina olhou para ele tentando decifrar se estava sendo sincero ou se isso era algum tipo de jogo cruel do destino. Isso é loucura. Talvez, Leonardo concordou. Mas às vezes, as melhores decisões são as mais loucas. O apartamento de Marina em Santa Teresa era um contraste gritante com o mundo de luxo que ela havia acabado de deixar. Um quarto e sala simples, com móveis que ela havia comprado usados e decorado com plantas que cuidava religiosamente. Era pequeno, mas era seu. Leonardo olhou ao redor com curiosidade enquanto ela preparava café na cozinha americana. Ele havia insistido em acompanhá-la para casa, alegando que precisavam conversar sobre os detalhes do acordo antes que a mídia começasse a especular desenfreadamente. Não é muito, Marina disse, entregando-lhe uma xícara. Mas é meu. É aconchegante, Leonardo respondeu, e ela percebeu que ele estava sendo sincero. Há quanto tempo você mora aqui? 2 anos, desde que me mudei de Petrópolis para trabalhar no Rio. Marina se sentou na pequena poltrona em frente ao sofá onde ele estava. Minha mãe achou que eu estava louca por deixar a cidade pequena para tentar a vida na capital. E você acha que ela estava certa? Marina riu amargamente. Depois de hoje? Talvez. Leonardo pousou a xícara na mesinha de centro improvisada, uma caixa de madeira que Marina havia transformado em móvel. Marina, eu quero que você saiba que pode dizer não. Se você achar que isso é loucura demais, podemos encontrar outra forma de resolver a situação. Que outra forma? Eu posso fazer uma declaração pública dizendo que estava protegendo uma amiga, que nos conhecemos em outros eventos, que a situação foi mal interpretada. E você acha que as pessoas acreditariam? Provavelmente não. Leonardo admitiu. O beijo foi bastante convincente. Marina sentiu o rosto esquentar ao se lembrar do momento. Havia sido seu primeiro beijo em meses, e certamente o mais inesperado de sua vida. Por que você realmente fez aquilo? Leonardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando entender seus próprios motivos. Honestamente, não sei. Talvez porque eu reconheci algo em você, uma força que a maioria das pessoas no meu círculo social não possui. Força? Marina riu. Eu estava sendo humilhada publicamente. E mesmo assim você manteve a dignidade. Não revidou, não fez uma cena, simplesmente resistiu. Isso impressiona. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de insinceridade. Leonardo Almeida era conhecido por ser um negociador astuto, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele estava sendo genuíno. Se eu concordasse com isso, ela disse lentamente, como funcionaria exatamente? Bem, primeiro precisaríamos de uma história consistente. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, por que mantivemos o relacionamento em segredo? E depois, você se mudaria para meu apartamento. Pelo menos oficialmente. Precisaríamos aparecer juntos em eventos sociais, jantares familiares, esse tipo de coisa. E o trabalho que você mencionou, você trabalharia como coordenadora de eventos da Almeida Holdings. É uma posição real, com responsabilidades reais. Não seria só fachada. Marina se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade iluminada. Lá embaixo, o Rio de Janeiro pulsava com vida noturna, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam nos apartamentos acima. Qual seria o prazo? Ela perguntou sem se virar. 6 meses inicialmente. Tempo suficiente para que pareça um relacionamento sério, mas não tanto que se torne insustentável. E depois dos 6 meses, terminaríamos de forma amigável. Você teria experiência trabalhando em eventos de alto nível, uma excelente carta de recomendação e conexões que poderiam abrir portas para sua carreira. Marina se virou para encará-lo. E você teria se livrado da pressão familiar. Exatamente. Isso parece bom demais para ser verdade, Marina disse. Qual é o lado ruim? Leonardo sorriu, e ela percebeu que era a primeira vez que o via sorrir genuinamente. O lado ruim é que você teria que aturar minha família, que é complicada. Minha mãe é extremamente exigente. Meu pai tem opiniões fortes sobre tudo. E minha irmã é uma socialite que provavelmente vai tentar te intimidar. E a mídia? Isso também. Haverá especulações, fofocas, possivelmente paparazzi. Sua vida privada se tornará pública, pelo menos temporariamente. Marina voltou a se sentar, pegou sua xícara de café e bebeu lentamente, pensando. Era uma oportunidade incrível, mas também aterrorizante.
Ela poderia sair dessa situação muito melhor do que entrou, ou poderia se complicar ainda mais. Posso dormir sobre isso? Ela perguntou. Claro, mas... Leonardo olhou para o celular. Temos até amanhã de manhã antes que a história exploda na mídia. Se vamos fazer isso, precisamos estar preparados. E se eu disser não? Então eu enfrento as consequências sozinho e você fica livre para recomeçar sua vida. Marina assentiu. Tudo bem. Você tem meu número? Leonardo sorriu novamente. Na verdade, não. Acabei de perceber que estou propondo casamento para uma mulher cujo número de telefone não tenho. Pela primeira vez em horas, Marina riu de verdade. Bem, isso definitivamente torna tudo ainda mais surreal. Eles trocaram números, e Leonardo se levantou para ir embora. Na porta ele parou e se virou. Marina, seja qual for sua decisão, quero que saiba que não me arrependo do que fiz hoje à noite. Aquele homem precisava ser confrontado. Depois que ele saiu, Marina ficou parada na porta por um longo tempo, olhando para o cartão de visita que ele havia deixado. Em poucas horas, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo 2 vezes. Agora, ela tinha uma decisão a tomar que poderia mudar tudo novamente. Marina passou a noite inteira acordada, alternando entre o sofá e a janela, observando o Rio de Janeiro adormecer e depois despertar lentamente. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir e fez um café forte, sentando-se na pequena varanda com seu notebook para pesquisar tudo o que conseguia encontrar sobre Leonardo Almeida. As informações que encontrou só aumentaram sua perplexidade. Formado em administração pela FGV e com MBA em Harvard, Leonardo havia assumido os negócios da família aos 28 anos, após a morte prematura do pai. Em 7 anos, transformou uma empresa de médio porte em um conglomerado que abrangia agronegócio, tecnologia e investimentos. Era conhecido por ser discreto, raramente aparecia em colunas sociais, e não havia nenhum relacionamento público registrado nos últimos 5 anos. Um workaholic solteiro que precisa de uma noiva, Marina murmurou para si mesma, fechando o laptop. E eu sou uma desempregada que precisa de um milagre. Seu telefone tocou às 7 da manhã. Número desconhecido. Marina, é a Beatriz da Glamour Events. Você viu as notícias? Marina sentiu o estômago afundar. Que notícias? Querida, você está em todos os blogs de fofoca do Rio. O empresário mais cobiçado do Brasil assume romance secreto com assistente de eventos. Tem até foto do beijo de vocês. Com mãos trêmulas, Marina abriu o navegador do celular. A primeira manchete que apareceu a fez engasgar com o café. Leonardo Almeida finalmente apaixonado. Empresário assume romance com jovem do interior em beijo cinematográfico. A foto estava em todos os sites. O momento exato em que Leonardo a beijara na calçada do Copacabana Palace, com ela visivelmente surpresa, e ele com uma expressão protetora que, ela tinha que admitir, parecia genuinamente romântica. Beatriz, eu tenho que desligar, Marina conseguiu dizer. Marina, espera, você quer que eu... Marina desligou e imediatamente seu telefone começou a tocar novamente. Número de Leonardo. Você viu? Foi a primeira coisa que ele disse quando ela atendeu. Estou vendo agora, Marina respondeu, rolando através de dezenas de notícias. Meu Deus, eles descobriram até onde eu estudei no ensino médio. A imprensa brasileira é eficiente quando quer, Leonardo disse, e ela podia ouvir o estresse em sua voz. Marina, preciso saber sua decisão. Minha assessoria de imprensa está ligando a cada 5 minutos, querendo uma declaração oficial. Marina respirou fundo. Ela havia passado a noite toda pesando prós e contras, e toda vez chegava à mesma conclusão. Não tinha nada a perder e muito a ganhar. Eu aceito, ela disse. Tem certeza? Não, Marina admitiu. Mas vou fazer mesmo assim. Certo. Meu motorista vai te buscar em 1 hora. Precisamos nos encontrar com minha equipe de assessoria para alinhar nossa versão dos fatos antes que isso saia completamente do controle. Leonardo? Sim? Promete que não vou me arrepender disso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu prometo que vou fazer o possível para que não se arrependa. Não era exatamente a resposta que ela queria ouvir, mas seria suficiente. Yapi Hills, o escritório da Almeida Holdings, ocupava 3 andares inteiros de um prédio comercial em Ipanema,
com vista panorâmica para a praia. Marina nunca havia estado em um ambiente corporativo tão sofisticado. Tudo era vidro, aço escovado e mármore branco, com obras de arte que ela suspeitava serem originais decorando as paredes. Marina, estes são Cláudio Ribeiro, meu sócio, e Fernanda Lima, nossa diretora de comunicação. Leonardo fez as apresentações em sua sala particular, que era maior que o apartamento dela inteiro. Fernanda era uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, com um olhar analítico que fez Marina se sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. Então você é a famosa noiva secreta, Fernanda disse, apertando a mão de Marina com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisamos conversar sobre alguns pontos importantes. Fernanda tem experiência em gerenciar crises de imagem, Cláudio explicou, notando a expressão preocupada de Marina. Ela vai nos ajudar a transformar isso em uma narrativa positiva. Crise? Marina perguntou. Tecnicamente, qualquer exposição não planejada é uma crise, Fernanda respondeu, abrindo um tablet e começando a tomar notas. Mas, felizmente, esta tem potencial para ser uma crise boa. O público adora uma história de amor, especialmente quando envolve alguém poderoso se apaixonando por uma pessoa comum. Marina trocou um olhar com Leonardo. A palavra comum havia sido dita com um tom que claramente não era um elogio. Primeiro, precisamos da história de vocês, Fernanda continuou. Como se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Por que mantiveram segredo? Nós pensamos em dizer que nos conhecemos em um evento há 6 meses, Leonardo sugeriu. Marina estava trabalhando na organização, nos apaixonamos, mas mantivemos discreto por causa das diferenças sociais. Não, Fernanda o interrompeu. Muito clichê. E 6 meses é pouco tempo para justificar um noivado. Vamos dizer que se conheceram há 1 ano e meio. Leonardo, você estava em um evento beneficente em Petrópolis. Temos registro de sua presença lá. Marina, você era da organização local. Se conheceram nessa ocasião. Mas eu nunca organizei nenhum evento em Petrópolis, Marina protestou. Agora organizou, Fernanda disse secamente. Vamos criar toda a documentação necessária. O importante é que a história seja verificável e romanticamente convincente. As próximas 2 horas foram um turbilhão de detalhes fabricados. Quando se conheceram, onde foi o primeiro encontro, como Leonardo pediu em namoro, quando decidiram se casar. Fernanda transformou suas vidas em uma narrativa cuidadosamente construída, completa com marcos românticos e explicações plausíveis para a descrição. Agora sobre sua imagem pessoal, Marina, Fernanda disse, olhando-a de cima a baixo de forma crítica. Precisamos de um upgrade completo. Roupas, cabelo, postura. Você vai representar não apenas a si mesma, mas a marca Almeida. Fernanda, Leonardo interveio, seu tom carregando um aviso sutil. Marina é perfeita como está. Leonardo, com todo respeito, ela está prestes a se tornar uma das mulheres mais observadas do país. Precisa parecer que pertence ao seu mundo. Marina sentiu uma onda de insegurança. Ela sempre soubera que não se encaixava nos círculos da alta sociedade, mas ouvir isso ser dito tão diretamente era doloroso. Tudo bem, Marina disse tranquilamente. O que precisa ser feito? Personal stylist, cabeleireiro, aulas de etiqueta social. Fernanda começou a enumerar. Aulas de etiqueta? Marina repetiu incrédula. É preciso saber como se comportar em jantares formais, eventos corporativos, como conversar com a mídia. Fernanda, devagar. Cláudio interveio diplomaticamente. Vamos fazer as mudanças gradualmente. Não queremos que pareça uma transformação artificial. Leonardo se levantou e caminhou até a janela, claramente desconfortável com a direção da conversa. Marina o observou perguntando-se se ele estava se arrependendo da decisão impulsiva da noite anterior. Marina, Fernanda continuou, também precisamos falar sobre sua família. Sua mãe, especificamente. A imprensa vai querer falar com ela. Minha mãe não tem nada a ver com isso, Marina disse rapidamente. Ela tem tudo a ver. É a futura sogra de Leonardo Almeida. Precisa estar preparada para lidar com a atenção da mídia. Marina sentiu o pânico crescer. Sua mãe, Dona Clara, era uma mulher simples que trabalhava como costureira em Petrópolis. A ideia de expô-la ao circo midiático que sua vida estava se tornando era insuportável. Não, Marina disse firmemente. Minha mãe fica fora disso. É inegociável.
Marina, seja razoável. Fernanda começou. Ela está certa, Leonardo disse, voltando-se da janela. A família da Marina fica protegida. Podemos dizer que são pessoas reservadas que preferem não se expor. A imprensa vai respeitar isso. Fernanda suspirou, claramente frustrada, mas assentiu. Está bem, mas vocês precisam estar alinhados em todas as outras questões. Qualquer inconsistência e a imprensa vai descobrir que isso é uma farsa. Quando a reunião finalmente terminou, Marina se sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Sua vida inteira havia sido dissecada, reescrita e reempacotada em questão de horas. Como você está se sentindo? Leonardo perguntou quando ficaram sozinhos em sua sala. Como se tivesse vendido minha alma. Marina respondeu honestamente. Ainda podemos cancelar tudo, ele ofereceu. Posso fazer uma declaração dizendo que foi um mal-entendido. Marina olhou pela janela para a praia de Ipanema, onde pessoas normais viviam vidas normais, sem assessores de imprensa ditando como deveriam se vestir ou falar. Não, ela disse finalmente. Eu fiz um acordo. Vou cumprir minha parte. Mesmo que isso signifique mudar quem você é. Marina se virou para olhá-lo. Talvez eu precise descobrir quem realmente sou primeiro. Leonardo assentiu lentamente. Então vamos descobrir isso juntos. Naquele momento, olhando nos olhos dele, Marina teve a estranha sensação de que talvez estivesse prestes a embarcar na aventura mais importante de sua vida, mesmo que fosse baseada em uma mentira. 3 dias depois, Marina estava parada no espelho do apartamento de Leonardo em Leblon, tentando reconhecer a mulher que olhava de volta para ela. O personal stylist havia trocado suas roupas simples por um vestido de seda azul marinho que custava mais que seu antigo salário mensal. Seu cabelo, antes solto e natural, agora estava cortado em camadas sofisticadas que emolduravam seu rosto de forma elegante. Você está linda, disse a voz de Leonardo atrás dela. Marina se virou, ainda se ajustando aos saltos mais altos que já havia usado. Eu não me reconheço. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei, ela admitiu, alisando o vestido nervosamente. Onde mesmo vamos hoje à noite? Jantar na casa da minha mãe. Ela insistiu em conhecer você assim que soube do noivado. Leonardo fez aspas no ar com os dedos, um gesto que haviam desenvolvido nos últimos dias para se referir à farsa que estavam representando. O apartamento de Leonardo era tudo que Marina havia imaginado que seria. Moderno, impecavelmente decorado, com uma vista de tirar o fôlego para a praia de Ipanema. Ela havia passado os últimos 3 dias explorando os 5 quartos, tentando se acostumar com a ideia de que aquele lugar seria seu lar pelos próximos 6 meses. Marina, preciso te avisar sobre minha família, Leonardo disse, servindo 2 taças de vinho branco. Eles podem ser intensos. Intensos como? Minha mãe, Helena, é muito direta. Ela tem opiniões fortes sobre tudo e não hesita em expressá-las. Minha irmã, Isabela, pode parecer doce, mas tem uma língua afiada. E meu tio Roberto... Outro Roberto? Marina fez uma careta. Leonardo riu. Este é diferente, felizmente. Ele é meio excêntrico, mas inofensivo. O problema é que todos eles vão te julgar intensamente, especialmente minha mãe. Marina bebeu um gole de vinho, tentando acalmar os nervos. O que eles sabem sobre mim? O mínimo possível. Que você é de Petrópolis, trabalha com eventos e que estamos juntos há mais de 1 ano. E eles acreditaram? Minha mãe ficou chocada por eu ter conseguido manter um relacionamento em segredo por tanto tempo. Isabela está curiosa para conhecer a mulher que finalmente domesticou o irmão. Leonardo fez uma pausa. Elas vão tentar te intimidar, Marina. É quase um ritual de iniciação na família. Ótimo, Marina murmurou. Sem pressão. Leonardo se aproximou dela, pegando suas mãos. Olha para mim. Você é inteligente, forte e genuína. Qualidades que são raras no meu círculo social. Não deixe que elas façam você se sentir inferior. Marina olhou para as mãos dele, segurando as suas. Nos últimos 3 dias, eles haviam desenvolvido uma estranha intimidade, não romântica, mas uma parceria baseada na necessidade mútua. Ele havia sido surpreendentemente gentil durante todo o processo de transformação, várias vezes intervindo quando Fernanda ou os estilistas se tornavam muito críticos. Leonardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca se casou? De verdade.
Você tem 35 anos, é bem-sucedido, bonito. Deve ter tido muitas oportunidades. Leonardo soltou suas mãos e caminhou até a varanda. Honestamente, nunca encontrei alguém que estivesse interessado em mim e não no que eu represento. Dinheiro, status, conexões. Às vezes é difícil saber o que é real. E por isso concordou com essa farsa? Pelo menos com você eu sei exatamente onde estamos. Não há pretensões, não há jogos. É um acordo honesto entre duas pessoas que precisam uma da outra. Marina se juntou a ele na varanda, observando o pôr do sol sobre Ipanema. Não deixa de ser irônico que sua única relação honesta seja uma mentira. Talvez, Leonardo concordou, mas pelo menos é uma mentira em que confio em você. Uma hora depois, eles estavam no elevador privativo do prédio mais exclusivo da Barra da Tijuca, subindo para a cobertura da família Almeida. Marina respirava lentamente, repetindo mentalmente os detalhes de sua história fabricada. Lembra? Leonardo sussurrou quando as portas se abriram. Nos conhecemos no evento beneficente em Petrópolis. Eu fiquei encantado com sua dedicação às causas sociais. Começamos a nos corresponder, e você me cortejou por meses antes de eu aceitar sair com você. Marina completou. Eu sei, Léo. Ensaiamos isso 100 vezes. A porta do apartamento se abriu antes mesmo que eles tocassem a campainha. Uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, com cabelos prateados perfeitamente arrumados e usando um vestido Chanel, os recebeu com um sorriso que não disfarçava completamente a curiosidade predatória em seus olhos. Leonardo, querido, ela disse, beijando as bochechas do filho. E esta deve ser a famosa Marina. Mãe, esta é Marina Santos. Marina, minha mãe, Helena Almeida. Marina estendeu a mão, mas Helena a puxou para um abraço formal. Que bonita! Embora deva admitir que esperava alguém diferente. Diferente como? Marina perguntou, mantendo o sorriso. Bem, conhecendo meu filho, esperava alguém mais óbvia. Você sabe, loira, silicone, o tipo usual que costuma perseguir homens ricos. Mãe, Leonardo disse em tom de aviso. O quê? É apenas uma observação, Helena disse inocentemente. Venham, vamos conhecer o resto da família. Enquanto caminhavam pelo apartamento opulento, Marina podia sentir os olhos de Helena a analisando. Sua postura, suas roupas, sua forma de falar. Era como estar sendo entrevistada para um emprego que ela não tinha certeza se queria. Marina! Uma voz melodiosa os chamou da sala de estar. Finalmente! Isabela Almeida era uma versão mais jovem e mais afiada da mãe. Linda, perfeitamente vestida e com um sorriso que prometia problemas. Ela se aproximou com dois homens a reboque, um de meia idade com aparência jovial e outro mais novo, claramente interessado em impressionar. Deixe-me adivinhar, Isabela disse, examinando Marina de cima a baixo. Você é a mulher misteriosa que conseguiu capturar o coração de gelo do meu irmão. Isabela, Leonardo disse, tensão evidente em sua voz. O que? Estou sendo educada. Isabela riu, mas havia uma frieza em seus olhos. Só estou curiosa para conhecer a mulher que conseguiu fazer meu irmão workaholic lembrar que tem vida pessoal. Marina sentiu todas as lições de etiqueta dos últimos dias desaparecendo de sua mente. Essas pessoas eram como tubarões sentindo sangue na água. Qualquer sinal de fraqueza seria explorado impiedosamente. Na verdade, Marina disse calmamente, foi Leonardo quem me conquistou. Levou meses para me convencer a dar uma chance para ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela gargalhada do homem mais velho. Eu gosto dela, ele declarou. Roberto Almeida, tio do Leonardo, e você acabou de fazer algo que ninguém consegue há anos. Deixou Isabela sem palavras. Baladeou. O jantar foi servido na varanda gourmet, com vista para a Lagoa da Tijuca, em uma mesa que facilmente acomodaria 20 pessoas. Marina se viu sentada entre Leonardo e o jovem que havia sido apresentado como Rodrigo, um amigo da família, que claramente tinha interesse romântico em Isabela. Então, Marina, Helena começou assim que o primeiro prato foi servido. Me conte sobre sua família. Leonardo foi muito vago nos detalhes. Marina mastigou lentamente, ganhando tempo. Minha mãe é costureira em Petrópolis, mulher trabalhadora, me criou sozinha depois que meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Oh, que trágico, Helena disse com simpatia ensaiada. E sua educação?
Estudei em escola pública. Me formei em comunicação social pela UCP. UCP, Isabela repetiu. Universidade Católica de Petrópolis? Isso mesmo. Que interessante, Isabela disse, trocando um olhar significativo com a mãe. Marina percebeu o tom depreciativo e sentiu o sangue ferver. É uma universidade excelente. Tive professores maravilhosos e uma formação sólida. Tenho certeza, Helena disse diplomaticamente. E como exatamente você entrou no ramo de eventos? Comecei organizando festivais locais em Petrópolis. Descobri que tinha talento para coordenar pessoas e criar experiências memoráveis. Festivais locais, Rodrigo repetiu, como se estivesse tentando não rir. Deve ser bem diferente dos eventos que vocês fazem aqui no Rio. Rodrigo, Leonardo disse, sua voz carregada de aviso. Não, está tudo bem, Marina disse, virando-se para Rodrigo com um sorriso doce. Você tem razão, são muito diferentes. Em Petrópolis, as pessoas se importam genuinamente com a causa, não apenas em aparecer nas fotos dos jornais sociais. O silêncio constrangido que se seguiu foi quebrado pela risada genuína do tio Roberto. Ponto para a noiva, ele declarou. Rodrigo, acho que você acabou de levar um tiro certeiro. Tio Roberto, Isabela disse com irritação, você está encorajando grosseria à mesa. Grosseria? Roberto repetiu. A moça apenas respondeu na mesma moeda. Se vocês não conseguem lidar com alguém que não se intimida, talvez devessem repensar suas táticas. Marina olhou para Leonardo, que tinha uma expressão difícil de decifrar. Ela não conseguia saber se ele estava impressionado com sua capacidade de se defender ou preocupado que ela estivesse sendo muito confrontativa. Marina, Helena disse, mudando de tática. Leonardo me disse que vocês se conheceram em um evento beneficente. Qual causa vocês estavam apoiando? Marina hesitou por uma fração de segundo. Fernanda havia criado uma história detalhada, mas sob pressão, os detalhes pareciam fugir de sua mente. Educação infantil. Leonardo interveio suavemente. Marina coordenou uma campanha maravilhosa para arrecadar fundos para bibliotecas escolares. Que coincidência, Isabela disse com um sorriso falso. Eu poderia jurar que lembro de Leonardo comentar sobre esse evento, mas ele mencionou que a coordenadora era uma mulher mais velha, com décadas de experiência. Marina sentiu o coração acelerar. Isabela estava testando a consistência de sua história, procurando por buracos na narrativa. Talvez você esteja confundindo com outro evento. Marina respondeu calmamente. Leonardo participa de tantas ações beneficentes que deve ser fácil misturar os detalhes. Deve ser mesmo, Isabela concordou, mas seus olhos permaneceram céticos. O resto do jantar prosseguiu com uma tensão subjacente. Helena fazia perguntas aparentemente inocentes que eram claramente testes. Isabela lançava comentários sutilmente maliciosos e Rodrigo parecia estar se divertindo com o desconforto geral. Apenas o tio Roberto parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. Marina, Roberto disse durante a sobremesa, o que você acha de arte? Leonardo tem uma coleção impressionante. Confesso que não entendo muito sobre arte, Marina admitiu, mas gosto de coisas que me fazem sentir algo independentemente do valor monetário ou prestígio. Uma perspectiva refrescante, Roberto disse aprovando. A maioria das pessoas aqui fala sobre arte como se fosse investimento financeiro. Por que é? Isabela disse friamente. Arte é cultura, mas também é patrimônio. Pode ser as duas coisas, Marina sugeriu. Mas se você só vê o valor financeiro, perde toda a alma da peça. Helena observou a troca com interesse renovado. Você tem opiniões fortes para alguém tão jovem. Crescer sem privilégios ensina você a valorizar coisas que realmente importam, Marina respondeu. E o que realmente importa, na sua opinião? Helena perguntou. Marina olhou ao redor da mesa, vendo rostos expectantes aguardando sua resposta. Ela podia sentir que esta era uma pergunta crucial, um momento decisivo na forma como seria aceita ou rejeitada por essa família. Autenticidade, ela disse finalmente. Pessoas que são genuínas, que se importam com algo além de si mesmas, que não têm medo de se posicionar pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Helena estudou Marina por um longo momento antes de assentir lentamente. Interessante perspectiva. Quando a noite finalmente terminou
e eles estavam de volta ao carro, Leonardo permaneceu em silêncio por vários minutos. Diga alguma coisa, Marina pediu. Estraguei tudo? Pelo contrário, Leonardo disse, finalmente olhando para ela. Você foi incrível. Elas tentaram te intimidar, e você não se deixou abalar. Sua irmã me odeia. Minha irmã odeia qualquer mulher que ameace sua posição como única mulher influente na família. Isso não tem nada a ver com você. E sua mãe? Leonardo sorriu. Minha mãe ficou impressionada. Ela esperava encontrar uma caça-fortuna facilmente manipulável. Em vez disso, encontrou alguém com substância. Marina se recostou no banco do carro, exausta pela performance da noite. Não sei se posso fazer isso por 6 meses, Léo. É mentalmente exaustivo estar sempre em guarda. Fica mais fácil, Leonardo prometeu. E para o que vale, você não precisa mudar quem é para impressionar ninguém. Você é perfeita como está. Marina olhou para ele, surpresa pela sinceridade em sua voz. Naquele momento, ela se deu conta de que talvez a parte mais perigosa de toda essa farsa não fosse lidar com sua família ou a mídia. Era o risco de começar a acreditar que aquilo poderia ser real. 2 semanas depois do jantar com a família Almeida, Marina estava em seu novo escritório na Almeida Holdings, tentando se concentrar nos preparativos para o lançamento de uma nova linha de investimentos sustentáveis. Era estranho como rapidamente havia se adaptado à rotina de trabalhar em um ambiente corporativo de alto nível, embora ainda se sentisse como se estivesse fingindo ser alguém que não era. Marina! A voz de Cláudio na porta a tirou de seus pensamentos. Tem 1 minuto? Claro, entre. Marina salvou o documento que estava editando, uma apresentação para potenciais investidores que seria realizada no próximo mês. Cláudio se sentou na cadeira em frente à sua mesa, com uma expressão pensativa. Como você está se adaptando? Sei que tem sido intenso. É diferente de tudo que já fiz, Marina admitiu, mas estou gostando do desafio. Leonardo disse que você tem talento natural para isso, que suas ideias para o evento de lançamento são excepcionais. Marina sentiu um calor subir ao rosto. Nos últimos dias, ela e Leonardo haviam trabalhado juntos no planejamento do evento, e ela havia ficado surpresa com a forma como suas ideias eram recebidas, não apenas toleradas, mas genuinamente valorizadas. Ele está sendo gentil, Marina disse. Leonardo não é conhecido por ser gentil quando se trata de negócios, Cláudio corrigiu. Se ele diz que você tem talento, é porque tem. Houve uma pausa confortável antes de Cláudio continuar. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende de quão pessoal. Você e Leonardo, como vocês estão lidando com toda essa situação? Deve ser complicado fingir um relacionamento o tempo todo. Marina olhou pela janela de vidro que dava para o corredor, onde podia ver funcionários passando, todos parecendo saber exatamente o que estavam fazendo com suas vidas. Às vezes eu esqueço que estamos fingindo, ela admitiu. Ele é diferente do que eu esperava. Como assim? Mais gentil, mais considerado, menos arrogante do que imaginei que alguém em sua posição seria. Cláudio sorriu. Leonardo sempre foi assim. Ele só se protege muito bem. Acho que você é boa para ele. Cláudio, isso é só um acordo comercial. Marina lembrou, mais para si mesma que para ele. É, Cláudio perguntou levantando uma sobrancelha. Porque, da perspectiva de alguém que conhece Leonardo há 15 anos, ele nunca olhou para ninguém da forma como olha para você. Antes que Marina pudesse responder, Leonardo apareceu na porta. Desculpem interromper, ele disse. Mas Marina, precisamos sair. Fernanda marcou uma entrevista de última hora para nós na Globo. Uma entrevista? Marina sentiu o pânico familiar. Sobre o quê? Programa da tarde, segmento sobre casais bem-sucedidos. Aparentemente, nossa história de amor está sendo muito bem recebida pelo público. Marina pegou sua bolsa, tentando ignorar o comentário de Cláudio sobre a forma como Leonardo olhava para ela. Era provavelmente sua imaginação. No estúdio da Globo, Marina se viu sentada ao lado de Leonardo em um sofá colorido, com luzes brilhantes apontadas para eles e 2 câmeras capturando cada movimento. A apresentadora, uma mulher calorosa chamada Patrícia, os tratava como se fossem celebridades. Leonardo, você é conhecido por ser muito reservado sobre sua vida pessoal, Patrícia disse. O que fez você decidir assumir publicamente esse relacionamento?
Leonardo olhou para Marina antes de responder, e por um momento ela quase acreditou na ternura em seus olhos. Chegou um ponto em que não consegui mais esconder o que sinto por ela, ele disse, sua voz carregada de convicção. Marina trouxe luz para áreas da minha vida que eu nem sabia que estavam no escuro. E Marina, como é namorar um dos homens mais cobiçados do Brasil? Marina respirou fundo, lembrando-se do coaching que Fernanda havia dado. Leonardo é muito mais do que as pessoas veem nos jornais. Ele é gentil, engraçado, incrivelmente inteligente. Mas o que mais me impressiona é sua integridade. Vocês têm planos de casamento? Estamos focando em aproveitar cada momento juntos, Leonardo respondeu diplomaticamente. O futuro, a gente constrói um dia de cada vez. E Marina, como sua família reagiu ao relacionamento? Minha mãe ficou inicialmente surpresa, Marina disse, pensando em Dona Clara, que havia ligado em lágrimas quando viu as notícias. Mas ela quer minha felicidade acima de tudo. Leonardo, o que mais te atrai em Marina? Leonardo pausou como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Sua autenticidade. Em um mundo onde muitas pessoas usam máscaras, Marina é genuinamente ela mesma. Isso é raro. Marina sentiu algo estranho no peito quando ele disse isso. A forma como ele a olhava, o tom de sua voz. Por um momento, ela quase esqueceu o que estavam representando. E você, Marina? O que mais ama em Leonardo? A palavra amor a pegou desprevenida. Durante toda a preparação, eles haviam evitado essa palavra específica. Sua capacidade de me ver, Marina disse sem pensar. Não o que as pessoas esperam que eu seja, ou o que seria conveniente que eu fosse. Ele me vê exatamente como sou e... aceita isso. Houve um momento de silêncio no estúdio. Até mesmo Patrícia parecia tocada pela sinceridade na voz de Marina. Que lindo, Patrícia disse finalmente. Vocês são realmente especiais juntos. Quando a entrevista terminou e eles estavam de volta no carro, Marina permaneceu em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Você estava incrível, Leonardo disse finalmente. Eu quase estraguei tudo quando ela perguntou sobre amor. Não, você foi perfeita, sincera. Marina o olhou. Sincera sobre uma mentira. Leonardo não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz estava mais baixa. Às vezes, as melhores verdades emergem das situações mais improváveis. Marina sentiu seu coração acelerar. O que isso significa? Significa que... Leonardo parou o carro em um semáforo e se virou para olhá-la completamente. Significa que talvez nem tudo o que dissemos hoje tenha sido mentira. O semáforo ficou verde, mas por um momento nenhum dos dois se moveu. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia sentir a tensão no ar entre eles, mudando para algo completamente diferente. Léo, ela começou. Eu sei, ele disse, voltando a dirigir. Eu sei que isso complica tudo. Sim, complica. Mas não posso mais fingir que é só um acordo comercial. Pelo menos não da minha parte. Marina olhou pela janela, vendo a cidade passar em borrão. Em poucas semanas, sua vida havia mudado completamente. Ela havia ganhado um emprego dos sonhos, uma nova identidade, uma família substituta complicada, e agora, aparentemente, estava se apaixonando de verdade pelo homem que estava fingindo amar. O que fazemos agora? Ela perguntou suavemente. Não sei, Leonardo admitiu, mas talvez seja a hora de descobrirmos. Marina passou a noite inteira acordada, replaying as palavras de Leonardo em sua mente. Quando finalmente desistiu de tentar dormir às 5 da manhã, encontrou-o na cozinha, já vestido para correr, com 2 xícaras de café preparadas. Não conseguiu dormir também? Ele perguntou, oferecendo uma xícara para ela. Muito em que pensar, Marina admitiu, aceitando o café gratefully. Ela estava usando uma das camisetas dele como pijama, algo que havia se tornado natural nas últimas semanas, mas que agora parecia carregado de novo significado. Marina, sobre ontem... Léo, não precisamos falar sobre isso agora. Ela o interrompeu. Talvez ambos estejamos confusos porque estamos vivendo essa fantasia há semanas. É natural que as linhas se confundam. Leonardo a estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Antes que Marina pudesse responder, o celular de Leonardo tocou. Ele atendeu com irritação. Fernanda? São 5:30 da manhã. O quê?
Sua expressão mudou drasticamente. Tem certeza? Não. Não façam nada até eu chegar aí. O que aconteceu? Marina perguntou quando ele desligou. Roberto Mendes deu uma entrevista para o jornal O Globo. Ele está alegando que nosso relacionamento é uma farsa montada para encobrir um escândalo financeiro na empresa. Marina sentiu o sangue gelar. Ele pode provar alguma coisa? Não há nada para provar porque não existe nenhum escândalo, Leonardo disse, passando a mão pelo cabelo. Mas ele tem detalhes sobre como nos conhecemos que não batem com nossa versão oficial. Que tipo de detalhes? Ele diz que você nunca trabalhou em nenhum evento em Petrópolis, que sua experiência era limitada a festivais locais de igreja e que eu nunca estive em nenhum evento beneficente lá. Marina se sentou pesadamente na banqueta da cozinha. Ele fez a lição de casa. Fernanda está em pânico. Quer que façamos uma coletiva de imprensa hoje mesmo para responder às alegações. E o que vamos dizer? Leonardo se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. A verdade. Que verdade? Que tudo é uma mentira elaborada? Não, Leonardo disse firmemente, que nos apaixonamos de verdade, que talvez a história de como nos conhecemos tenha sido romantizada, mas que nossos sentimentos são reais. Marina olhou nos olhos dele, procurando por sinais de que isso era apenas outra estratégia, outra camada da performance, mas tudo que via era sinceridade crua. Léo, você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza de que não quero mais fingir, ele respondeu. Tenho certeza de que quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero ver é seu rosto. Tenho certeza de que quando você sorri, realmente sorri, meu dia inteiro melhora. Isso é loucura, Marina sussurrou. Talvez, mas é a nossa loucura. O telefone dele tocou novamente. Dessa vez era Cláudio. Léo, você viu as notícias? Sim, Fernanda me ligou. Não, acho que vocês devem esperar, porque Roberto Mendes tem mais informações do que deveria ter. Alguém está vazando informações para ele. Leonardo colocou o telefone no viva voz para que Marina pudesse ouvir. O que você quer dizer? Leonardo perguntou. Ele sabe sobre o contrato que fizemos com a equipe de relações públicas, sabe sobre as aulas de etiqueta da Marina, até mesmo sobre o personal stylist. Essas informações não são públicas. Marina e Leonardo se entreolharam. Alguém próximo estava sabotando sua farsa. Quem tinha acesso a essas informações? Marina perguntou. Fernanda, eu, vocês dois e... Cláudio pausou. E Isabela? Minha irmã? Leonardo disse, incrédulo. Ela esteve no escritório várias vezes nas últimas semanas, sempre perguntando sobre Marina, sobre como vocês se conheceram. Eu pensei que fosse apenas curiosidade familiar. Leonardo fechou os punhos. Ela está tentando destruir Marina por puro ciúme. Ou está tentando proteger você do que considera um golpe, Cláudio sugeriu diplomaticamente. Proteger? Marina riu amargamente. Ela nem me conhece. Exatamente. E para alguém como Isabela, que julga as pessoas pelo sobrenome e conta bancária, você é uma ameaça inexplicável. Leonardo começou a andar pela cozinha, claramente furioso. Vou falar com ela agora. Léo, espera. Marina o segurou pelo braço. Se formos defensivos, pareceremos culpados. Precisamos ser mais inteligentes que isso. O que você sugere? Marina respirou fundo, sentindo uma clareza inesperada. Vamos dar a eles uma história melhor. Como assim? A verdade. Ou pelo menos uma versão dela. Marina se levantou, indo até a janela que dava vista para a praia. Vamos admitir que nossa história oficial foi romantizada, mas que nos apaixonamos de verdade. Que começou como, sei lá, como você me ajudando depois daquela noite horrível e se transformou em algo real. Isso pode funcionar, Cláudio disse pelo telefone. É mais crível que a versão açucarada que Fernanda criou. Mas significa expor muito mais da verdade, Leonardo apontou. Sim, Marina concordou. Significa contar sobre minha humilhação pública, sobre como você me defendeu por compaixão, sobre como isso evoluiu para algo que nenhum de nós esperava. Leonardo a observou enquanto ela falava, e Marina podia ver admiração crescendo em seus olhos. Você tem certeza? Ele perguntou. Tenho certeza de que prefiro ser vulnerável com a verdade do que forte com uma mentira, Marina respondeu. Então é isso que vamos fazer, Leonardo decidiu. Cláudio, marque a coletiva para hoje às 3.
Vamos contar nossa história de verdade. Quando desligaram, Marina e Leonardo ficaram sozinhos na cozinha, o peso da decisão pairando entre eles. Sem volta agora, Marina disse. Sem volta, Leonardo concordou. Marina? Sim? Independentemente do que acontecer hoje, quero que você saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mesmo sendo baseados em uma mentira? Especialmente por isso, Leonardo disse, aproximando-se dela, porque me mostrou que às vezes as melhores coisas vêm dos lugares mais inesperados. Desta vez, quando ele a beijou, não havia câmeras, não havia plateia, não havia performance. Era apenas eles dois, finalmente sendo honestos sobre o que sentiam. Marina percebeu que talvez a melhor parte de toda essa farsa fosse descobrir que o amor verdadeiro podia emergir até mesmo das circunstâncias mais improváveis. A sala de imprensa da Almeida Holdings estava lotada. Marina nunca havia visto tantos repórteres e câmeras em um só lugar, todos voltados para a mesa, onde ela e Leonardo estavam sentados. Fernanda havia tentado dissuadi-los até o último minuto, argumentando que revelar a verdade seria suicídio profissional, mas eles haviam se mantido firmes na decisão. Boa tarde, Leonardo começou, sua voz firme apesar da tensão visível. Convocamos esta coletiva para esclarecer algumas informações que circularam na imprensa hoje sobre meu relacionamento com Marina Santos. As câmeras clicaram incessantemente. Marina respirou fundo, lembrando-se das palavras de encorajamento que Leonardo havia sussurrado momentos antes. Seja você mesma. É tudo o que precisamos fazer. É verdade que nossa história oficial sobre como nos conhecemos foi romantizada, Marina disse, assumindo o controle da narrativa. A verdade é que nos conhecemos na noite de 15 de março, no lançamento de uma linha de joias no Copacabana Palace. Um murmúrio percorreu a sala. Os repórteres se inclinaram para a frente, sentindo que algo importante estava sendo revelado. Naquela noite, eu fui publicamente humilhada e demitida por meu chefe na frente de centenas de pessoas. Marina continuou, sua voz ganhando força. Leonardo presenciou essa situação e, num ato de compaixão e indignação, me defendeu de uma forma que mudou completamente minha vida. Ele fingiu que eu era sua noiva, Marina admitiu, ouvindo os sussurros aumentarem de volume. Foi impulsivo, protetivo e completamente inesperado. Leonardo assumiu a narrativa. Eu não consegui ficar parado vendo uma pessoa ser tratada daquela forma. Não pensei nas consequências, apenas agi. E depois? Um repórter perguntou. Depois, percebemos que havíamos criado uma situação complicada. Leonardo respondeu. Decidimos manter a farsa temporariamente, enquanto descobríamos como resolver o problema sem causar mais constrangimento para ninguém. Mas algo mudou ao longo do caminho, Marina disse, olhando diretamente para Leonardo. Começamos a nos conhecer de verdade e descobrimos que o que estava fingindo ser amor estava se tornando real. O silêncio na sala era absoluto. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Estão nos dizendo que se apaixonaram enquanto fingiam estar apaixonados? Uma repórter perguntou incrédula. Estamos dizendo que a vida às vezes é mais estranha que a ficção, Leonardo respondeu. Começou como uma mentira bem intencionada e se tornou a verdade mais importante das nossas vidas. Marina, outro repórter se dirigiu a ela. Você não tem medo de que as pessoas pensem que foi oportunista? Que se aproveitou da situação? Marina sentiu a velha insegurança tentar surfar, mas a afastou. Tenho medo de muitas coisas, ela admitiu. Mas não de ser julgada por me apaixonar por um homem extraordinário que me viu quando eu estava no meu pior momento e decidiu me ajudar. E sobre as alegações de Roberto Mendes sobre escândalo financeiro? Um terceiro repórter perguntou. São completamente falsas, Leonardo respondeu firmemente. Nossos livros estão abertos para a auditoria, como sempre estiveram. Roberto Mendes está tentando desviar a atenção de seu próprio comportamento deplorável naquela noite. Vocês têm provas do que aconteceu no hotel? Temos dezenas de testemunhas que presenciaram a humilhação pública que Marina sofreu, Leonardo disse. E temos isto. Ele acenou para Fernanda, que relutantemente ligou um projetor. Na tela apareceu um vídeo de segurança do hotel, mostrando claramente Roberto Mendes gritando com Marina no meio do salão,
enquanto os convidados observavam chocados. O vídeo era mais impactante do que Marina lembrava. Vê-lo de fora, ela pôde perceber como havia parecido pequena e vulnerável, mas também como havia mantido a dignidade, mesmo sendo destroçada publicamente. Este vídeo mostra exatamente o que aconteceu naquela noite, Leonardo disse quando a reprodução terminou, e por que eu me senti compelido a agir. Uma última pergunta, uma repórter disse. Onde vocês vão a partir daqui? Marina e Leonardo se entreolharam. Era a pergunta que eles próprios não sabiam responder completamente. Vamos descobrir, Marina disse simplesmente. Pela primeira vez, vamos descobrir quem somos quando não estamos representando para ninguém. Faz-se 6 meses depois da coletiva de imprensa que mudou tudo, Marina estava na varanda do apartamento, que agora dividia oficialmente com Leonardo, observando o pôr do sol sobre Ipanema. O evento de lançamento dos investimentos sustentáveis havia sido um sucesso estrondoso, e ela havia acabado de ser promovida a diretora de eventos da Almeida Holdings. Pensando em quê? Leonardo perguntou, juntando-se a ela com 2 taças de vinho. Em como minha vida mudou, Marina respondeu aceitando a taça. 1 ano atrás eu estava sendo humilhada publicamente e pensando que minha carreira havia acabado. E agora? Agora estou planejando o maior evento de sustentabilidade do Brasil e morando com o homem por quem me apaixonei enquanto fingia estar apaixonada por ele. Leonardo riu, aquele som que ela havia aprendido a amar. Quando você coloca dessa forma, nossa história soa completamente maluca. É maluca, Marina concordou, mas é nossa. A coletiva de imprensa havia tido repercussões interessantes. A mídia havia ficado dividida. Alguns os acusaram de manipulação, outros ficaram encantados com a honestidade crua da revelação. Mas o público, surpreendentemente, havia abraçado a história. A hashtag #AmorVerdadeiro havia ficado nos Trending Topics por dias, e eles haviam recebido milhares de mensagens de apoio. Roberto Mendes havia desaparecido do cenário de eventos após investigações revelarem que ele havia, de fato, se apropriado indevidamente de fundos de clientes. A ironia não passou despercebida por ninguém. E sua família? Marina perguntou. Isabela ainda está falando com você? Eventualmente, sim, Leonardo suspirou. Ela admitiu que estava tentando me proteger do que considerava um golpe. Levou meses para ela entender que você é real, que nossos sentimentos são reais. E sua mãe? Minha mãe está planejando nosso casamento, Leonardo disse com um sorriso irônico. Aparentemente, a forma como você lidou com toda a situação a convenceu de que você é digna da família Almeida. Marina fez uma careta. Que generosidade da parte dela. Ei, Leonardo disse puxando-a para mais perto. A opinião que importa é a minha. E eu acho que você é muito mais do que digna. Acho que eu é que tenho sorte. Marina se aninharam em seus braços, ainda às vezes surpresa com a naturalidade desse gesto. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende? De ter complicado tanto nossas vidas com aquela mentira? Leonardo pensou por um momento antes de responder. Sabe o que eu aprendi? Às vezes precisamos de uma mentira para descobrir uma verdade maior. Se eu não tivesse fingido que você era minha noiva naquela noite, talvez nunca tivéssemos tido a chance de descobrir que poderíamos ser algo real. Então, não se arrepende? Do jeito que conheci você? Nunca. Leonardo parou de falar e olhou para ela com uma expressão séria. Aliás, sobre isso, tem uma coisa que quero te perguntar. Marina sentiu o coração acelerar quando ele se afastou e, para sua completa surpresa, se ajoelhou na varanda. Leonardo, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há meses, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina Santos, você toparia se casar comigo de verdade desta vez, sem farsa, sem mentiras, apenas porque eu te amo e não consigo imaginar minha vida sem você? Marina olhou para o anel, simples, elegante, perfeito, e então para o homem que havia mudado sua vida de forma tão inesperada. Você tem certeza? Ela perguntou, lágrimas nos olhos. Porque desta vez não há volta. Não há prazo de 6 meses. É para sempre. É exatamente isso que eu quero, Leonardo disse. Para sempre com você. Marina se ajoelhou na frente dele, pegando seu rosto entre as mãos. Sim, ela sussurrou.
Sim, eu aceito me casar com você. De verdade desta vez. Quando se beijaram com o sol se pondo sobre o Rio de Janeiro ao fundo, Marina pensou em como o pior dia de sua vida havia se transformado no início da melhor história que ela poderia ter imaginado. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com as mentiras mais bem-intencionadas. E às vezes, quando duas pessoas estão dispostas a ser vulneráveis e honestas, até mesmo os começos mais improváveis podem levar aos finais mais felizes. 6 meses depois, quando Marina caminhava pelo corredor da igreja em Petrópolis, onde havia crescido, com sua mãe chorando de felicidade na primeira fileira e Leonardo esperando no altar com o sorriso mais genuíno que ela já havia visto, ela sabia que havia encontrado algo raro. Um amor que havia nascido da compaixão, crescido na honestidade e florescido na coragem de ser autêntico. E desta vez, quando disseram sim um para o outro, não havia nenhuma mentira envolvida, apenas a verdade pura e simples de dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro.